Meninos, meninas, meus amores, muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Aqui é o professor Trico falando com vocês. Hoje a gente vai trabalhar, hoje não, nessa aula, né? Nós vamos trabalhar as fases do desenvolvimento embrionário, tá certo? Vamos lembrar da aula anterior de embriologia, onde a gente viu que tudo começa, obviamente, com a fecundação, né? O espermatozoide e o óvulo se encontrando, e aí acontece a fecundação. Tudo bem? Aconteceu a fecundação, imediatamente o zigoto já começa a entrar em divisão celular. Tá? Vai formando as primeiras células, tá certo? Vai formando as primeiras célulazinhas, tá? Naquele processo que a gente viu na outra aula, chamado de segmentação ou clivagem. Tudo bem? Segmentação ou clivagem. Bom, como o processo é muito longo, tá? O processo de desenvolvimento embrionário é muito longo, o pessoal resolveu dividir esse processo em fases, tá? Em várias fases, para a gente poder tentar acompanhar todo esse desenvolvimento, tá? Até a formação do novo indivíduo, do novo ser vivo. Tá legal? Bom, quais são as fases do desenvolvimento embrionário? Vamos, então, pegar primeiro o espírito da coisa, tá? Vamos guardar primeiro, já ir nos acostumando com os nominhos, tá? Os nomes que estão envolvidos nessa brincadeira, tá? Tudo bem? Porque a sequência de desenvolvimento do embrião, ela segue um certo padrão, tá? Tudo começa com a fecundação, como a gente já viu, e a formação do zigoto ou célula-ovo, tá? Então, você vai ter lá a célula-ovo ou zigoto. Depois nós vamos ver com calma toda essa passagem, mas vamos lá. A célula-ovo ou zigoto vai dar origem a uma estrutura que nós vamos chamar de mórula. Tá? Por sua vez, a mórula vai sofrer uma série de transformações e nós vamos passar a chamá-la de blástula. Blástula, A blástula sofre também uma série de transformações e vai dar origem à gástrula. A gástrula, por sua vez, sofre também uma série de transformações e vai formar a chamada neurula. A figura da neurula, na verdade, ela é típica dos cordados. A neurula só vai aparecer nos cordados, que é o que interessa para a gente, né? É o nosso filo, afinal de contas, né? Então, nos cordados, vai acontecer a formação da neurula. Nós vamos ver depois com calma também, tá? Nós vamos ver fase por fase, tá? Então, olha só, a neurula vai dar origem depois ao organismo. Essas passagens têm nome? Tem nome, né? A primeira passagem a gente já viu, praticamente já viu, só vai dar uma recapituladinha rápida hoje. A passagem de zigoto até mórula, essa passagem aqui, a gente chama de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem. Clivar significa dividir, tá? Significa quebrar, dividir. Tá? No sentido das células estarem em divisão. Tá? Então, segmentação ou clivagem. Cuidado com uma coisa só. Alguns autores consideram que a segmentação ou clivagem vai até a fase de blástula. Tá? Eu, particularmente, gosto de seguir uma outra linha. Tá? Eu gosto de chamar essa passagem aqui, de mórula para blástula, de blastulação, que é uma outra possibilidade. Blastulação. Repara, tem livro, alguns livros que você for consultar, ele vai chamar de segmentação, então, até a fase de blástula, tá? Tudo bem? Mas, alguns autores, e eu prefiro dessa forma, gostam de colocar segmentação ou clivagem até a fase de mórula, e de mórula para blástula, blastulação. Tá certo? De blástula para gástrula, essa terceira passagem, perdão, você vai chamar de gastrulação. Os nomes, na verdade, são fáceis de guardar, né? Se você guardar o nome da figura, tá? Você consegue guardar o nome da passagem, tá? Do processo. De gástrula
para neurula, neurulação. Neurulação. Tá? E de neurula para organismo, a gente chama de organogênese. Organogênese. Beleza? É essa passagem de neurula até o organismo. Então, esses são os nomes das fases do desenvolvimento e aqui o nome da passagem, que é o nome que a gente dá para a passagem de uma fase para outra. Tá certo? Então, a gente vai vendo uma por uma, devagarinho, tá? Assim fica mais fácil você poder acompanhar. Tá legal? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha primeiro. Então, na segmentação ou clivagem, que a gente já viu os tipos, né? Tá certo? Mas só para a gente dar uma recapitulada para não partir do zero, tá? Então, começando pela segmentação ou clivagem. Então, tá, formou-se lá o zigoto, tá? Ocorreu fecundação, que a gente já viu, a gente já falou, tá? Mas se quiser repetir também, não tem problema. A gente pode dar uma repetidinha aqui. Tá lá o óvulo, que na verdade, quando a gente viu a aula de gametogênese, eu falei para vocês que na verdade isso aí não é bem um óvulo, né? Tá? No nosso caso é um ovócito 2, né? Mas tudo bem, podemos chamar de óvulo, não tem problema? Não, não tem problema. Então aconteceu a fecundação, tá certo? Tá aqui o óvulo, formou-se o zigoto. Mudou o tamanho? Não, não mudou o tamanho, continua do mesmo tamanho. Ocorre a fusão dos núcleos, tá? Na verdade, o correto seria chamar de pronúcleo. Pronúcleo masculino, pronúcleo feminino. Por quê? Porque eles têm N cromossomos, tá? Então, o espermatozoide tem um pronúcleo masculino e o óvulo um pronúcleo feminino. Esses pronúcleos vão se fundir e vão formar o zigoto, a célula ovo ou zigoto. Beleza? Bom, formou o zigoto, as células vão se dividindo, como a gente já viu, quando a gente falou sobre esse assunto na aula anterior. Tá certo? Vai se dividindo. Vou colocar assim, ó. Formam-se os blastômeros, aquela coisa toda, e isso aqui se transforma nisso aqui, ó. Vai ser uma bola maciça de células, ó. Essa bola maciça de células é chamada de mórula. Mórula. Olha só. Olha que belezinha. Formou-se a mórula. Beleza? Essa célula, na verdade, estava muito grande. Ela era muito grande, tá? Porque tinha acumulado vitelo no interior dela. E ela, quando ela se divide, as células vão ficando cada vez menores. Agora ela entra no padrão de tamanho da célula humana, ou da célula do animal que você está trabalhando, tá? Não importa. Tá certo? O óvulo é sempre uma célula muito grande, mas muito grande mesmo, tá? É muito grande, nossa, ela é enorme. Então, quando chega na fase de mórula, ela já está no padrão do tamanho normal das células do ser vivo, do animal que você está trabalhando, tá certo? Então agora voltou para o tamanho normal dela, tá? O que é a mórula, então? Repetindo, uma bola maciça de células. Uma bola maciça de células, tá? Tudo bem? E aí, tem alguma característica particular, especial? Tem. A mórula, ela é formada por células-tronco todo mundo já deve ter ouvido falar de célula-tronco, né?
Só que essas células-tronco são chamadas de totipotentes. Por quê? Porque elas têm capacidade de formar qualquer tipo de célula. Elas formam qualquer tipo de célula. Tudo bem? Desde a célula do próprio organismo até as células dos anexos embrionários que esse embrião vai formar, ou vier a formar. Tá certo? Então, qualquer tipo de célula. Antigamente, quando o pessoal falava em usar célula-tronco embrionária, o pessoal retirava a célula. No começo, o pessoal usava a célula-tronco da mórula. Posteriormente, passou-se a usar a célula-tronco de um outro local que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Então, beleza. Agora nós vamos passar para onde? Chegamos na formação da mórula. Lógico, uma bola maciça de células. Muito bem. O que vai acontecer com essa mórula agora? Essa mórula vai acontecer o seguinte. Ela vai se transformar na blástula. Pode chamar de blastulação? Pode, não tem problema. O que acontece na blastulação? Está lá a mórula, né? Bonitinha. Toda cheia de celulinha, né? Aquele monte de célula. No caso nosso, especificamente, essa fase aqui, a formação da mórula, ela ocorre durante a passagem do embrião. Já posso chamar de embrião? Já, ué, claro. Pela tuba uterina da mulher. As tubas uterinas, nas mulheres, elas são ciliadas. As tubas uterinas são ciliadas. Os cílios ficam fazendo um movimento de batimento. Esse movimento de batimento faz com que o embriãozinho que está formado vá andando em direção ao útero. Tudo bem? Então, todo esse processo aqui está acontecendo lá. No nosso caso específico, está acontecendo dentro da tuba uterina. Tá? O que vai acontecer com essa mórula agora, Trico? Vamos ver. Essa mórula agora vai acontecer o seguinte. Ó. As células que estão aqui, essas células que formam a mórula, que é uma bola maciça de células, tá? É maciço. Tudo bem? Elas vão começar a fazer isso aqui, ó. Elas vão começar a migrar para a periferia e vão perdendo líquido, vão perdendo água, tá? Elas vão ficando menores ainda do que elas, um pouquinho menores do que elas estavam. E aí vai formar o quê? Vai ficar vazio por dentro, vai ficar oco por dentro. Na verdade, não totalmente oco, tá? Vão ficar algumas células ali dentro ainda, tá? Tudo bem? Mas ela vai virar uma bola oca agora. Por dentro ela vai ficar oca. Como disse para vocês, oca mais ou menos, tá? Eu vou mostrar por que esse oca mais ou menos aí, né? Tá certo? Olha só. Que legal. A figura basicamente não muda de tamanho, tá? Desde o zigoto até agora, praticamente o tamanho não mudou. Fica praticamente do mesmo tamanho, tá? Até a fase de blástula, tá certo? Basicamente do mesmo tamanho. Vão ficar umas célulazinhas aqui dentro, ó. Vai ficar um espaço, mas vão ficar umas célulazinhas aqui, ó. Ficam umas células aqui dentro? Ficam umas célulazinhas ali dentro. Tá? Vai ficar um espaço. Esse espaço vai ser chamado de blastocele. Na verdade, ele está preenchido por líquido, tá? É o líquido que as células foram perdendo. Tá certo? Quando elas migraram. Aqui eu estou fazendo um corte para você ver por dentro, tá? Tudo bem? A gente fez um corte na bola para ver como é que ela é por dentro. Tá certo? E aqui você tem aquelas célulazinhas que eu falei para vocês. Tá? Agora, cuidado com os nomezinhos agora, hein? Cuidado com os nomes. Essa parte onde tem essas célulazinhas aqui, ó, tá? Coisinha amarelinho ali. Essas célulazinhas aqui vão dar origem ao embrião. A gente costuma chamar de embrioblasto. É isso aqui, são essas células que vão dar origem ao embrião. Ah, é? É. Elas vão formar o embrião. E essas células que estão aqui fora? Essas células que estão aqui fora a gente chama de trofoblasto, tá? Ou sincício trofoblasto. Pode chamar só de trofoblasto, que é mais fácil. Trofoblasto. Isso aqui vai dar origem aos anexos embrionários.
Vai formar os anexos, é? Os anexos do embrião. Beleza? Alguns autores chamam o embrioblasto de massa celular interna. Massa celular interna, tá? Tudo bem? Então essa figurinha aqui eu vou chamar do quê? Blástula. Tudo isso vai ser chamado de blástula. Então não vai perder a sequência, hein? Tinha lá a célula ovo, o zigoto, que deu origem à mórula. A mórula vai dar origem à blástula. No caso da espécie humana, essa blástula é chamada de blastocisto. Blastocisto. Tá? Na nossa espécie em particular, a gente chama de blastocisto. Nas outras espécies, a gente chama de blástula mesmo, tá? Tudo bem? Não tem problema. Agora tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante, tem. Eu falei que na mórula você tinha células tronco o quê? Totipotentes. Aqui no embrioblasto, ou como diz para vocês, alguns autores chamam isso aqui de massa celular interna. Massa celular interna. Tá? MCI. Massa celular interna. Essas células aqui de dentro. Mas chama de embrioblasto, tá? Chama de embrioblasto que é melhor. Tá certo? Que é mais fácil de você guardar depois, tá? Então, embrioblasto forma embrião, trofoblasto os anexos embrionários, tá? As células do embrioblasto, tá? Eu vou meter um asterisco aqui, vamos escrever aqui do lado, ó. Vem cá comigo. As células do embrioblasto também são células tronco. Só que elas já não são mais totipotentes. Ah, não são totipotentes? Elas passam a ser chamadas de pluripotentes. As totipotentes, elas podem formar qualquer tipo de célula, seja do embrião, seja dos anexos embrionários. Ela forma tanto a célula que vai formar o embrião, quanto a célula que vai formar o anexo embrionário. E essas células do embrioblasto aqui, elas formam qualquer tipo de tecido do embrião. Tudo bem? Do embrião. Elas não formam células dos anexos embrionários. Células dos anexos embrionários elas não conseguem formar. Então, ó, elas vão formar qualquer célula ou qualquer tipo de célula do embrião, restrito ao embrião, tá? Os anexos embrionários elas não formam, tá certo? Hoje em dia, quando se fala em usar célula-tronco embrionária, é esse tipo de célula que a gente vai usar, tá? Ah, não pega mais da mórula, então? Não. Você vai retirar essas células de onde? Da blástula. Tá? É aqui da blástula que você vai retirar essas células. Quando a gente falou aqui na aula de ciclo menstrual, eu falei para vocês que ocorre a nidação. Quando há fecundação, o embriãozinho começa a se desenvolver e vai acontecer a nidação. O que é a nidação? É a implantação, tá, do embrião na parede interna do útero, ou seja, no endométrio. Tá? Quando acontece a nidação? A nidação acontece quando o embrião está na fase de blástula, tá? Ou seja, no nosso caso a gente chama de blastocisto. Tá certo? Então, no nosso caso, nós vamos chamar de blastocisto. Mas então é nessa fase aqui de blastocisto que ocorre a implantação do embrião na parede do útero. É nessa fase que, no nosso caso, ocorre a nidação. Isso acontece lá por volta do 21º dia do ciclo menstrual, como a gente já havia comentado com vocês aqui anteriormente. Tá certo? Então é nessa fase que ocorre a implantação do embrião na parede do útero. E agora o desenvolvimento, aí vai começar a formação de placenta e tudo mais, e aí a coisa vai andando, tá? A coisa vai caminhando. Tudo bem? Caminha nesse sentido aí, tá? Bom, chegamos na fase de blástula, bom, passemos para a próxima fase. Qual é a próxima fase? A formação da gástrula. E aí nós vamos chamar então de gastrulação.
Gastrulação. A gastrulação, então aqui nós vamos ter a formação a partir da blástula. A partir da blástula vai ter que se formar a gástrula. Tá? Tava lá a nossa amiguinha blástula, massa celular interna, aquela coisa toda, né? Tá? Isso aqui vai ter que se transformar na gástrula. Só que cuidado, aqui a gente está fazendo um corte transversal. Tá? Aqui nós estamos fazendo um corte transversal. Você está pegando a figura e está fazendo um corte para ver o que tem dentro. Está numa bola, você fez um corte aqui para ver o que tem dentro. Ótimo. Agora nós vamos ver a gástrula, só que de um outro ponto de vista. Tá? Nós vamos ver a gástrula agora, tá? Só que ela vai estar num corte longitudinal. Nós vamos cortar a gástrula ao longo dela. Tá? A gástrula é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Isso aqui, imagina o seguinte, para ficar mais fácil para você imaginar. Imagine que você tem uma bola aqui, fosse uma bola aqui na minha mão. Imagina que eu começasse a apertar aqui embaixo, ó, a bola. Daí a bola, a parte de baixo da bola fosse entrando aqui, fosse fazendo isso aqui, fosse dobrando para o interior dela. Tá? Então você teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma figura mais ou menos assim. Olha só. Você vai ficar uma abertura embaixo, porque você começou a apertar, né, embaixo, e a parte de cima se manteve, e a parte de baixo foi entrando, foi andando, foi se movimentando para o interior da bola, tá? Só que agora já vai aumentar um pouquinho de tamanho, tá? A figura já aumenta de tamanho. E aí você passa a ter basicamente dois tecidos aqui, ó. Dois tecidos. Um tecido mais interno e um tecido mais externo. Então, mas vai ficar um buraco aqui embaixo, não vai? Vai. Essa figura aqui, ficou um buraquinho aqui embaixo, ó. Uma abertura aqui, tá? Ficou um espaço aqui, interno, e uma abertura aqui. Imagine um balão desses de balonismo, tá? Imagina um balão, tá certo? Vai ter a abertura do balão aqui embaixo, a boca do balão, né? A famosa boca do balão, vai estar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó. Aqui o restante do balão. Só que imagine isso aqui em 3 dimensões, tá? Imagine isso aqui em 3 dimensões, como se fosse um balão mesmo de balonismo. Mais ou menos esse é o formato dessa figura aí, que nós vamos chamar de gástrula. Daí o nome gastrulação, né? Então, a transformação da blástula em gástrula. Ótimo. Alguns detalhes sórdidos aí. Vamos lá. Essa gástrula tem 2 tecidos, repare. Tem um tecido mais externo aqui. Esse tecido mais externo nós vamos chamar de ectoderme. Ecto significa fora. Fora. Ecto é para fora. Esse mais interno, nós vamos chamar de endoderme. Endoderme, ou você pode encontrar com esse nome também, ó, mesentoderme. Mesentoderme porque a partir desse tecido vai se formar um terceiro tecido, na maioria dos animais vai se formar um terceiro tecido chamado de mesoderme. Então, daí essa denominação mesentoderme, tá? Isso aqui vai se transformar depois, vai dar origem ao terceiro tecido, chamado de mesoderme. Tem uma abertura aqui, não tem? Essa abertura aqui é chamada de blastóporo. Tem muita gente que estranha esse nome. O que é blastóporo? É um poro, buraco, que se formou a partir da transformação de quem? Da blástula. Tá? Que se formou a partir dos dobramentos da blástula. Existem. Então, o blastóporo é a abertura, tá? É a abertura.
Isso aqui, esse espaço interno aqui, vai ser o futuro intestino do embrião. O futuro tubo digestório do embrião vai ser esse espaço aqui, ó. Tá certo? A gente chama isso de arquêntero. Arquêntero. Enteron significa intestino. Árqueo, primitivo. É o intestino primitivo do embrião. Tá? Uma das primeiras coisas que começa a se formar. Essa abertura aqui, ela tem duas opções. Ou ela vai dar origem à boca, ou vai originar o ânus. Tá? Então, ou ela origina a boca, ou ela origina o ânus. Tá certo? Beleza. Então, essa figurinha aqui é a nossa amiguinha gástrula. Quando eu fizer depois a classificação embriológica dos animais, a gente vai voltar a falar do blastóporo, tá? Tudo bem? Repetindo, ou ele forma a boca, ou ele forma o ânus. Se aqui for a boca, posteriormente o ânus vai se abrir para o outro lado. Se aqui for o ânus, posteriormente a boca vai se abrir do lado de lá. Tudo bem? Aí fica cada um numa extremidade do corpo aí. Tá? Beleza? Essa, então, é a nossa amiguinha gastro. Tá legal? Então, agora a gente vai dar uma paradinha, vai dar uma pausinha na brincadeira, tá? E a gente volta na próxima aula para mostrar para vocês o restante aí das fases, tá? A gente parte aqui da gástrula e vai direto para a neurula, tá bom? Então, gente, aquele abraço apertado, tá? Até a próxima, se Deus quiser.